Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 20 de dezembro, sexta-feira. Estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 16. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, por esse motivo do apóstolo Paulo, tem a ver com a trama de matar o apóstolo Paulo. Começou numa outra cidade, o apóstolo Paulo foi arrastado de um lado para o outro e para julgamentos, né? E essa ocasião, perdão, o engasgo. Essa ocasião é quando ele tinha sido levado para Félix. Félix, o governador romano. O Cláudio não quis tomar nenhuma decisão, enviou para o Félix, e o Félix depois, o apóstolo Paulo apela para César, e aí vai, né? Essa situação de julgamento. Qual era a acusação? Quando o apóstolo Paulo, um dia que ele quase foi morto pela fúria da multidão, ele lançou a seguinte pérola, né? A ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos. E dividiu os seus inimigos, fariseus, saduceus, porque uns criam, outros não criam, e houve uma confusão tão grande. E o apóstolo Paulo, nessa ocasião, ele reafirma, né? Ele diz na sua defesa, na sua exposição para o governador Félix, ele diz, olha, eles não têm como provar acusação nenhuma, né? Eles levantaram coisas, mas que não são provas, que não são crimes, né? Aí ele reafirma a sua posição, né? Ele diz, eu confesso, se isso era um crime, então ele confessa. Eu confesso, sim, que sirvo a Deus dos nossos pais. Pais aqui é Abraão, Isaac e Jacó, né? Sirvo ao Deus dos nossos pais como discípulo do caminho, porque caminho era como os chamados hoje evangélicos eram chamados na época, os do caminho. E ele diz que denominam seita. Quem é que chamou isso? Chamou os discípulos de Jesus de seita. O sinédrio, os fariseus, os saduceus chamavam de seita. Ah, ele está explicando para o Félix. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Querendo dizer com isso que ele não afrontou, nem desmereceu, nem desqualificou a lei ensinada tanto por um grupo quanto pelo outro. A tradição e o registro profético ele também não tropeçou. Porque o apóstolo Paulo, nessa altura, já tinha entendido qual era o papel da lei, né? E até o desfecho da lei, porque ele mesmo já tinha escrito, porque a finalidade da lei, ou o fim da lei é Cristo. Então ele já tinha entendido o papel da lei, já tinha entendido o apontamento dos profetas para Cristo. O apóstolo Paulo já tinha entendido tudo, ele está dizendo, eles não têm o que me acusar, eu realmente sirvo a Deus, mas eu estou alinhado porque eu sirvo o Deus dos nossos pais, então isso não é nenhuma acusação, nem nenhum crime. Eu não estou me desfazendo nem da lei, nem dos profetas, antes pelo contrário, é falo eu, não Paulo, ele fez na verdade uma releitura acertada, dirigida pelo Espírito Santo, né? Aí ele diz mais da sua conduta, porque ele está se defendendo. Depositando em Deus a mesma esperança desses homens. Ele está dizendo, a esperança que eles têm do ungido, do Messias, eu também deposito em Deus essa esperança, né? Não só isso,
mas também de que haverá ressurreição. Desses homens aqui, que o apóstolo Paulo está fazendo referência, é a metade deles, aqueles que criam em ressurreição. Então ele diz, aponta, né? Isso aqui para mim está claro, depositando em Deus a mesma esperança desses homens. Então ele aponta para a metade daquela turma que cria na ressurreição. Ele diz tanto de justos como de injustos. E essa palavra do apóstolo Paulo combina com as palavras de Jesus, com as palavras do profeta Daniel e tudo mais. Aí ele diz, por esse motivo, ou seja, no meio de acusação, defesa, aquilo que eu creio, aquilo que é comum nas crenças daqueles seus acusadores. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por esse motivo, essa implicação toda, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Nota que ele não se desapega de nada do Evangelho, de nada de Jesus, mas em meio à acusação, ele diz: a minha consciência está limpa diante de Deus, diante dos homens. Eu estou alinhado com Deus por causa de Jesus no caminho, né? E eu estou alinhado com parte do que aqueles homens também tinham esperança na ressurreição dos mortos. E a minha consciência está limpa. Em outras palavras, eu não me sinto acusado, nem alvo, nem réu, nem diante de Deus e nem diante destes homens, né? Ele continua falando quais foram as suas idas e vindas. Ele fala assim, depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira. Ele fala do seu dia a dia, quando ele trouxe a oferta para os pobres de Jerusalém, as interfaces com a liderança em Jerusalém, com as pessoas de Jerusalém e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é o apóstolo Paulo implicar de que busca sempre, que é gerúndio, né? Busca sempre, essa era a conduta dele, mesmo debaixo de acusações, busca sempre manter minha consciência limpa. É óbvio que nós não estamos na mesma posição do apóstolo Paulo, no sentido de acusações, de ser julgado, de estar preso por causa do evangelho. Não são todos. É uma minoria no mundo que passa por isso, uma ínfima porcentagem de pessoas que passam pelo mesmo problema do apóstolo Paulo. Mas o que importa diante daquilo que não venha ser uma prisão, nem uma perseguição, nem inimigos de fato, mas na vida. Será que a gente não precisa imitar o apóstolo Paulo em buscar sempre ter uma boa consciência? A consciência é essa lei moral interior que ora nos acusa, ora nos defende, né? É uma lei moral que Deus pôs em nós completamente imparcial, que mostra para nós você está certo, aprova, e também reprova, você está errado, né? E ela é independente, a consciência é independente dos desejos da carne, né? Ela mantém uma distância daquilo que seja minha natureza pecaminosa, daquilo que seja meu sonho, meu orgulho, meu projeto, minha vida, minha experiência, como queira chamar, né? Então, ela mantém e ela realmente tem essa função. A consciência tem um papel importante. E o julgamento de Deus que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, passa por essa questão, eu vou até abrir aqui, quando ele fala dessa questão da consciência, não sei se eu vou conseguir achar,
porque eu lembrei do verso agora. Mas, enfim, eu estou aqui com o capítulo aberto, mas acho que não vou achar o verso. Mas depois os irmãos podem ler com calma e vão descobrir o que o apóstolo Paulo está falando a respeito de consciência. Como Deus manifestou, né, estas coisas. Bom, é o capítulo 1 de Romanos. Depois os irmãos podem ler com calma, para eu não falar da minha cabeça e falar errado. Mas o apóstolo Paulo fala da consciência, né? O testemunho da natureza, ele fala nesse capítulo, ele fala da consciência. E o que eu acho maravilhoso, que é a oportunidade do apóstolo Paulo, o privilégio do apóstolo Paulo nosso, é que além da consciência, a gente tem uma clareza maior, que é a presença do Espírito Santo. O capítulo 9 de Romanos ainda, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. É uma consciência com uma clareza maior. Se a consciência de quem quer que seja já é o árbitro, já é funcional, já é suficiente para condenar ou absolver quem quer que seja, próximo da luz, longe da luz, a consciência funcional, conhecendo Bíblia, não conhecendo Bíblia, a consciência é eficaz. O apóstolo Paulo traz para um outro nível, de uma clareza ainda maior, que é no Espírito Santo. Bom, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual e da nossa própria consciência, porque alguns danificaram a própria consciência, tornando-a má, né? Por estar diante de uma decisão e sempre optando pelo errado, pelo pecaminoso, então uma consciência má. E alguns, uma consciência cauterizada, que não diz mais nada, né? Uma consciência prejudicada. As tramas dessa consciência afrouxaram de um tal jeito que o indivíduo só faz o errado, nem mais tem dramas, nem pesos na sua própria consciência. E a luz que outrora radiava, né, já não faz mais, porque a consciência ficou cauterizada. Então, isso é um processo? Acontece com um tropeço, com uma falha? De maneira nenhuma. Isso é um processo. Processo, eu diria, com certeza, de anos de abusos e de reiterar, né? Replicar, às vezes, o mesmo ato. De lutar com o mesmo inimigo cedendo. Não lutar contra o mesmo inimigo e resistindo, mas cedendo o tempo todo. A consciência chega uma hora que não apita mais nada, como se diz popularmente. Mas aqui o apóstolo Paulo busca ter uma consciência limpa para com Deus, para com os homens. Eu acho que isso é uma tarefa para nós. Cuidar da nossa vida espiritual e da nossa consciência, independente do momento em que vivemos. Osmar, mas eu não estou sendo perseguido e nada. Isso vale para mim? Nós temos o pecado que nos rodeia. Nós temos cuidados com a nossa língua, com os nossos procedimentos e tudo mais. E a gente precisa fazer que nem Jó, que jurou, que votou, que prometeu não colocar sobre uma moça um olhar lascivo, né? Jó fez isso. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está buscando ter uma consciência limpa para com os homens, né? Para com Deus. E assim a gente pode, se a gente tem que investir em alguma coisa, se investimento é uma palavra que serve para o Evangelho, então o investimento é nisso.
é de buscar ter uma consciência limpa para com Deus. Osmar, isso é para dormir bem? É para o bem-estar? Não, isso é para não ir para o inferno. Isso é para não perder a boa consciência. E isso é para viver bem diante de Deus e ser útil para Deus. E não correr riscos. É disso que estamos falando. E desculpa se fui rude, né? Mas Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia de vida. Dá-nos a tua paz. E, ó Deus, aclara a nossa consciência, desperta a nossa consciência e, sobretudo, ó Deus, guarda a nossa consciência e nos ensina, Senhor, a manter a nossa consciência limpa. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Peço ainda que venha aspergir o sangue de Jesus na nossa consciência e nos limpe de toda a culpa de obras mortas. Eu oro no nome de Jesus. Amém.